foi um movimento artístico surgido na Bélgica que vigorou entre o final do século XIX até o início do século XX, buscando quebrar ligações com os estilos passados e com os movimentos locais e nacionalistas, refletindo as inovações da sociedade industrial. Era uma época de novos olhares sobre o mundo, o ser humano e a relação dele com o meio ambiente. O Art Nouveau buscou captar todas as novidades que estavam surgindo e promoveu uma releitura das mesmas e a integração entre elas. É devido à sua natureza imprecisa que podemos explicar a variação de estilos regionais que existia no período. O estilo surgiu em um contexto onde a comunicação e as ideias propagavam-se de forma muito rápida, gerando certa abundância cultural e inovadora, que rendera ao período o nome que hoje em dia conhecemos por Belle Époque. Outro acontecimento que marcou o período foi a Primeira Guerra Mundial, que assolou a Europa e o resto do mundo com suas atrocidades, durante os anos de 1914 até 1918. A segunda metade do século XIX marcou uma mudança estética nas artes. A inspiração na antiguidade vigorava desde o século XV, e as fórmulas baseadas no Renascimento começaram a dar lugar à arte nova, que se opunha ao historicismo e tinha como predominância em seu discurso a originalidade, a rapidez na mudança, as novas visões do mundo e a qualidade das suas obras. Temos como principais características a exuberância decorativa, formas ondulantes e elegantes. A nova era industrial rompe ligações com as formas clássicas e historicistas. Novos materiais e tecnologias favorecem essa ruptura radical. Formato de folhagens e contornos se tornam sinuosos. Possui traços que ligam o movimento ao design. A decoração torna-se elaborada e exótica, às vezes mórbida. As formas sugerem o mover das árvores e das chamas, e possuem influência das gravuras japonesas, do barroco e do rococó francês. Victor Horta nasceu em 1861 em Grande, Bélgica. Iniciou seus estudos na Academia de Belas Artes de Grande, finalizando na Academia de Bruxelas em 1881. Após os estudos, trabalhou no estúdio do arquiteto Alphonse Ballat em Paris. Em 1885, voltou à sua cidade natal, onde passou a trabalhar em seu próprio escritório. Começou a desenvolver um estilo próprio, baseado em curvas e como inspiração a natureza. No ano de 1893, projetou e construiu a Casa Tassel em Bruxelas, considerado o primeiro edifício da Art Nouveau, obra que, juntamente com o Hotel Van Etwald, Hotel Horta e Hotel Solvay, tornaram-se Patrimônio Mundial pela Unesco. O Hotel Horta atualmente é o Museu Horta, espaço dedicado à Art Nouveau. Victor Horta tem sua arquitetura marcada pelo caráter decorativo, emprego do aço e vidro e pelo uso de pedras de forma diferenciada. Em seus projetos, não tenta esconder a estrutura da edificação, ao contrário, tornam-se mais um elemento decorativo. Com o passar do tempo, suas obras tornaram-se mais simples, formas mais geométricas e plantas baixas mais racionais. O Palácio de Belas Artes, em Bruxelas, é um dos projetos dessa nova forma, a Art Deco. Henry Clemens van der Velde nasceu em 1863 na Antuérpia, Bélgica. Iniciou seus estudos em pintura na Academia de Belas Artes da Antuérpia e finalizou na Academia de Belas Artes da França. Sua carreira de início era dedicada à pintura. Depois, direcionou-se aos desenhos industriais. A partir de 1902, tornou-se conselheiro do Duque de Weimar e trabalhou na Escola de Artes e Ofícios de Weimar como professor em 1905, onde projetou o edifício da mesma. Dedicou parte de sua vida ao ensino das artes decorativas e da arquitetura, influenciando diversos arquitetos e designers da época. Projetou arquitetura de interiores, mobiliários e objetos utilitários. Sua obra mais conhecida é a Vila Esch, construída entre os anos de 1902 e 1911, em Chemnitz. Entretanto,
destaca-se pela sua decoração de interiores, como o da casa de Blumenwerf, que foi sua casa em Uckel em 1897. Decorou o interior do Museu Folkwang-Hengen na Alemanha em 1900 e o Museu Kriller-Miller em Waterloo, Holanda, no ano de 1921. Esteve presente na área da publicidade, com ilustrações para livros e encadernações. Henry Clemens van de Velde morreu no ano de 1957. Construída em Bruxelas entre 1892 e 1893 por Victor Horta, a Casa Tassel foi a primeira obra a refletir o estilo do Art Nouveau. Utilizando-se das técnicas de construção e materiais descobertos na Revolução Industrial, a estrutura da casa é basicamente metálica e as aberturas de vidro. A distribuição da casa é seccionada em dois setores: a escada principal que dá acesso aos ambientes superiores com vista para a rua e a escada secundária que nos leva ao jardim. Alocada entre o prédio nas suas duas laterais, a planta da casa é estreita e longa, com iluminação natural apenas nas fachadas noroeste e sudoeste. Confrontando com estes obstáculos, Victor Horta utilizou cúpulas e clarabóias para que a iluminação interna do ambiente não fosse prejudicada devido à pouca incidência solar direta do terreno. Ao entrar da casa, encontra-se o vestíbulo que dá acesso ao guarda-roupa à esquerda e ao estúdio à direita. E se seguirmos em frente, encontramos uma escadaria que dá acesso à sala, à esquerda, e a escada principal, à direita, e mais à frente, a sala de jantar. No primeiro pavimento, temos somente um ambiente que serve como sala auxiliar e essa só pode ser acessada pela escada principal, que se eleva até o terceiro e último pavimento da casa. No segundo pavimento, encontra-se uma antessala, um dormitório e uma sala. E no último pavimento, 3 dormitórios para visitas, um escritório e um acesso à escada de serviço. O Hotel Van het Velde é outro exemplo da arquitetura de Victor Horta. Foi projetado para o diplomata Edmond van het Velde, na cidade belga de Bruxelas, sendo ampliado mais tarde em 1899, junto a outro edifício de escritórios e apartamentos para renda, também projetado por Horta. O conjunto de edifícios sofreu acréscimos, modificações e divisões, garantindo sua coerência e funcionalidade, adaptando-se às sucessivas mudanças de uso. A planta baixa do hotel é longitudinal, possuindo como marco central e divisor de espaços um grande jardim de inverno. Na fachada, Horta optou por adotar uma estética industrial, deixando aparente a estrutura metálica que sustenta o balanço. Na fachada também se encontram grandes janelas de vidro, painéis em pedra esculpidos em baixo relevo e detalhes formados por materiais nobres e que remetem às formas orientais. As edificações anexadas apresentam uma estética convencional. Segundo Horta, este foi um de seus projetos mais ambiciosos, pois possui um programa de necessidades complexo. No térreo, o arquiteto posicionou as áreas de serviço, no segundo pavimento os espaços de recepção e, no terceiro, os espaços privativos. O grande jardim de inverno projetado por Horta é coberto por uma grande clarabóia, que garante uma boa iluminação natural no interior do edifício. A Casa Solvay, localizada na Avenida Louise, em Bruxelas, atravessa o quarteirão e apresenta a entrada de carruagens e estábulos na Rua Lens. Foi encomendada pelo industrial Armand Solvay, que deu a Victor Horta total liberdade de orçamento. A residência foi construída entre os anos de 1895 e 1898. Entretanto, somente em 1903, Horta concluiu o interior da propriedade. Em 1908, outros proprietários iniciaram a sua restauração, sendo hoje a obra mais preservada de todas as residências construída por Victor Horta. Seu interior está intacto e os objetos de arte utilitários ainda são os originais, em perfeito estado de preservação. A fachada, escultural e sóbria, não se destaca particularmente no contexto da rua, mas seu interior é suntuoso.
Horta seguiu o programa corrente para uma família da grande burguesia da época, mas introduziu materiais não convencionais, como o ferro forjado, usado de forma aparente, e diversos tipos de madeiras exóticas. Horta projetou espaços fluidos e conectáveis entre si por painéis de vidros e um sistema de ventilação natural perfeito. A iluminação mereceu atenção especial do arquiteto, que projetou grandes janelas e claraboias, e ainda diversos tipos de luminárias elétricas. Além disso, foi utilizado também o mármore, o bronze e o ônix. Em 1988, a residência foi decretada Monumento Nacional. Em 2003, o conjunto integrou a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente, o interior da casa não está mais aberto para visitações. A Casa Museu Horta, como é conhecida atualmente, em seu princípio era a residência de Victor Horta. Construída entre 1898 e 1901, a Casa Museu está localizada em Bruxelas, Bélgica, como a maioria das obras do arquiteto. Em 1961, 14 anos após o falecimento de Horta, Dino Dallaire, arquiteto e antigo colega de Victor, comprou a casa com o intuito de preservar uma das obras mais significantes do Art Nouveau. A partir daí, começam as restaurações na casa para, em 1969, abrir o museu ao público. Em 1973, o estúdio de Horta, localizado ao lado da casa, é reconectado a esta, fazendo assim parte do conjunto do museu. A casa traz à tona uma das principais inovações de Horta, quartos que rodeiam um corredor principal localizado no centro da edificação. Ao adentrar a casa, nos encontramos no que inicialmente era a sala de música e mais à frente a sala de jantar, que dá acesso ao jardim. Ao subirmos as escadas, chegamos no escritório à direita. Com o teto de vidro, Horta utiliza novamente a técnica de iluminação zenital para trazer luz natural ao ambiente. O interior do edifício é caracterizado por elementos que, quando combinados, criam uma perfeita harmonia. Entre eles estão decorações em mosaico e arabesco, vidro matizado e detalhes sobre os móveis e paredes. O edifício foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2000.